Que Deus abençoe você profundamente, poderosamente. Que a graça dele, que o seu Espírito resplandeça em sua vida. Que você venha ser profundamente tocado essa manhã, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus, né? Depois de um final de semana muito abençoado da Páscoa. Quem esteve aqui nas celebrações da Páscoa no final de semana? Deixa eu ver aqui. Foi muito bom, não foi? Foram 3 ministrações muito boas. Se você quer saber um pouco mais sobre a Páscoa e não esteve aqui, eu te convido a pegar a sequência. Tira uma manhã de estudo e ouça a ministração de sábado, de domingo de manhã, de domingo à noite. E entenda o fundamento da Páscoa, a importância da Páscoa, que é a maior, ou deveria ser a maior festa cristã, não é? Acima até que o Natal, inclusive. Então, eu te convido a você fazer essa revisão e aprender. Se você não pegou as palavras todas, que foram muito abençoadoras, vá na internet e pegue essas palavras e seja edificado, né? Eu quero continuar nesse ritmo, porque eu senti uma igreja, a igreja bem avivada, bem receptível, senti o Espírito Santo movendo tremendamente no nosso meio e continuando depois disso, não é? Eu vejo que é uma sede, é uma vontade, é uma busca diferenciada do povo de Deus pela sua presença, e esse é o caminho. Você pode dizer amém? Esse é o caminho, ter essa vontade, essa fome, essa sede de Deus, para entender mais o seu propósito. Eu quero iniciar orando, não dá para iniciar de outra maneira. Eu quero que você ore ao Senhor, que você, na sua oração, organize a sua expectativa, né? Que às vezes a gente vem muito no automático para a igreja, vem muito com uma agenda meio tradicional de estar presente, e às vezes a gente esquece de organizar a expectativa real, de ter um encontro com o Senhor, de ouvir a voz dEle, de ser ministrado por Ele, né? Há muita coisa que nós temos que fazer. Então eu quero que você, na sua oração, organize as suas expectativas, né? Além de dar adoração ao Senhor, que é o propósito pleno que nós estamos aqui reunidos juntos, mas que possamos estar abertos para sermos ministrados pela palavra dEle. Você pode dizer amém? Então vamos orar, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Mais uma vez nós não cansamos de louvar e te adorar, porque é apenas um ensaio do que nós vamos fazer eternamente, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor, maravilhoso, soberano, Deus eterno, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Senhor é tudo. O que nós podemos falar é muito mais. Ainda não inventaram um vocabulário suficiente para poder expressar tudo o que o Senhor é. Por mais que nós saibamos todas as palavras do mundo, em todos os idiomas, ainda iam faltar palavras para definir o Senhor, ou até para te elogiar. Então, Senhor, que o nosso espírito possa transmitir para os céus um total reconhecimento de adoração, de reconhecimento de soberania, e de que nós sabemos que o Senhor é acima de nosso entendimento, acima de todas as coisas. Nós te exaltamos e te adoramos, Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados e te agradecemos, Pai, pela cruz do Calvário, pelo teu sangue que nos limpa, que nos perdoa, que é o penhor da nossa glória, é o penhor da nossa vitória e vida eterna, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque na cruz, pelo arrependimento, fomos perdoados. O teu Filho nos salvou, Senhor, e voltará em breve para buscar a tua igreja, para cumprir o próximo ciclo da eternidade que tanto a nossa alma anseia, Senhor. Pai, que possamos perdoar também quem nos tem ofendido, Senhor, porque a tua palavra assim nos ensina, e ainda fala mais que isso é um condicionante até mesmo para sermos perdoados, porque se nós não perdoamos, o nosso perdão será retido, Pai. Nós não queremos deixar de ser perdoados pelo Senhor, porque não perdoamos alguém. Se o Senhor pode nos perdoar com tantas falhas, por que nós não podemos perdoar também? Senhor, que nós possamos perdoar assim como nós somos perdoados pelo Senhor, Pai. Que nessa manhã o Senhor possa guiar esse momento aqui, Senhor. Porque se o Senhor não estiver presente, se a tua unção não estiver operando, nada faz sentido, Senhor. Me livra, me tira, me põe ausente de ambientes teatrais. O Senhor sabe como meu coração repudia isso, Pai. Mas que sejam ambientes onde seja notória e clara o teu Espírito Santo guiando, a tua voz se manifestando.
Pai, e que o teu Espírito confirme nos corações daqueles que ouvem a tua palavra, Pai. Que não venha a ser aqui expressa opinião humana, mas sim a palavra do Senhor, soberana, infalível, que nunca volta vazia, palavra de Deus, Pai. Pela tua graça e misericórdia, eu oro que o Senhor use a minha vida para falar com os meus irmãos e falar comigo também, profundamente, intimamente, e que nós não possamos mais ser os mesmos após a ministração de hoje, Pai. Que o Senhor nos leve para um outro patamar, para que possamos dar frutos que permaneçam e glorifiquem grandemente o teu santo e o teu poderoso nome, no nome de Jesus. Quem concorda diz amém e dê um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia. Pode ser mais forte, se é para Deus, pode ser mais forte. Glória a Deus. Eu quero ser bem breve hoje, não vou me estender, tenho certeza que hoje eu não vou me estender. E eu quero que você entenda o seguinte, a palavra que eu vou ministrar tem a ver com a sequência da Páscoa, né? Sobre a importância de nós entendermos e discernirmos para onde nós devemos olhar e caminhar, né? Então eu coloquei assim o título dela, que é Lembrai-vos de como vos falou. Fala assim comigo, lembrai-vos de como vos falou. Fala para o teu irmão, lembrai-vos de como ele, faz assim, ele vos falou. Esse texto, essa frase, eu destaquei porque essa frase está em Lucas, capítulo 24, versículo 6. E fala o seguinte no versículo: Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galileia. Interessante isso. E é muito similar àquilo que eu ministrei no domingo passado. Mais uma vez, agora não são os mesmos anjos, ou menos eu acho que não são os mesmos anjos que apareceram para os apóstolos quando eles viram Jesus ressurgir, né, ascender aos céus. Aqui são os anjos que as mulheres tiveram a visão: Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Lucas, não me lembro o nome da pessoa, mãe de Tiago. Tiveram a visão dos anjos, porque chegaram lá, o túmulo estava vazio. E os anjos têm o mesmo comportamento que tiveram com os apóstolos lá na frente, dizendo: olha, lembrai-vos daquilo que ele vos falou, estando ainda convosco na Galileia. Quando Jesus ascende aos céus, os anjos fazem a mesma coisa. Por que olhais para os céus, varões de Galileu? Não é? Por que olhais? Por que se detém tão profundamente contemplando isso aqui? Olha para frente, porque igual ele subiu, ele voltará para a igreja. Então, ou seja, mais uma vez, os céus tenta sempre organizar a nossa visão, para onde nós devemos olhar, porque esse é um problema crônico no nosso meio. Nós não sabemos para onde olhar. Olhamos para várias direções e não vemos literalmente nada. Nada. E o céu está o tempo todo tentando te dar sinais, te dar dicas para onde você deve realmente olhar e caminhar. Eu quero abordar um pouquinho com vocês esse assunto aqui hoje, não é? Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galileia. Deixa eu falar para você uma coisa. A palavra que Deus tem para você não vai vir do céu, ela já está aqui na terra. Eu achei que eu ia ouvir um monte de amém. Vou dar mais uma chance. A palavra que Deus tem para você, ela não está vindo do céu, ela já está aqui na terra. Por que isso é importante saber? Porque Deus já deu um recurso. Ele não disse que vai dar, Ele já deu. E o que está falando aqui? Eles estão buscando respostas em um lugar onde a resposta não está. Ela já está na terra, ela já está em Cristo, ela já está nos ensinamentos que Ele entregou, ela está na cruz, ela está na Bíblia, ela está em tudo. Eu tenho apenas que olhar, que observar e discernir para onde eu devo olhar. Tanta gente preocupado em achar resposta, em buscar coisa nova, sendo que já está na sua frente a revelação. E eu vou te mostrar isso hoje aqui na Bíblia, que é mais simples do que você imagina.
Nós sempre queremos o recurso que nós não temos para fazer alguma coisa. Eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Eu não faço porque eu não conheço pessoas. Eu não faço por isso. Nós sempre damos a razão de não fazer alguma coisa porque nos falta alguma coisa. Mas eu disse, não, você tem tudo que você precisa. Você apenas não valoriza o que você tem. Não reconhece o que você tem. Não tem fé naquilo que eu te entreguei. Davi teve que crer naquilo que ele já tinha recebido, que foi vários homens incapazes, vários homens com história de vida terrível, alguns até ex-criminosos. Foi para a caverna de Adulão, ficou ali confinado com esses homens que não tinha pedigree de honra, pedigree militar. E esses homens foi a base do seu exército. Com esses homens ele conseguiu começar a sua jornada de guerreiro. Mas isso deve pensar assim, não, eu não posso me manifestar ainda porque eu ainda não tenho um exército qualificado para servir ao meu lado. Ele não pensou assim. Ele enxergou aquilo que ele tinha, que o mundo não elegeria, mas ele disse, não, foi o que Deus me entregou. Então são com esses que eu vou trabalhar. Olha para cá. Fala assim comigo, todos os recursos que Deus me entregou são plenamente valiosos para eu viver o mais de Deus na minha vida. São suficientes. E por vezes é só quando vem o aperto que você reconhece isso. Eu gosto muito de dar o exemplo de Sansão. Sansão, ele tinha um protocolo de vitória baseado na sua força física, extrema força física, até que um dia a força dele física pareceu não ser suficiente, não é? Ele estava sempre ali sendo traído por Dalila, ele não sabia disso, ou fingia que não sabia, fingia que não via, não tinha discernimento, foi um homem muito ungido, mas sem visão, sem discernimento. Eu não vejo Sansão como um homem de sucesso, um juiz de sucesso. Pela graça de Deus ele foi longe, mas ele foi traído muitas vezes pelo seu amor, pela emoção, pela falta de fidelidade até mesmo nos princípios que a palavra guiava ele. Ele é fruto de um voto da sua mãe, nazireu, e tremenda força física, até que um dia a força física não estava ajudando ele a vencer 1000 filisteus. Está lá na Bíblia, depois você vê. Ele pensou, dessa vez eu vou morrer, eu não vou conseguir vencer esses 1000 filisteus. Ele estava tão acostumado a vencer, que ficou orgulhoso. Ele achou que sozinho ia conseguir vencer os 1000, porque normalmente ele conseguia vencer os 1000 filisteus. Quando ele vê que ele não vai dar conta, aí que ele começa a olhar os recursos que estão à volta dele. Depois você confere isso na Bíblia, que eu estou lembrando de cabeça, eu não sei onde é que está agora. O que Sansão reconhece? O que ele vê à sua volta? Quem já viu esse texto aqui? Só o Regis ali? Tem algumas pessoas, bacana. Ele vê o quê? Uma carniça. Ele vê uma queixada de jumento, um jumento morto. E ele pega essa queixada, algo que talvez ele não colocaria a mão no seu dia a dia, passaria longe, por causa do mau cheiro do aspecto. Ele pega nessa queixada e enxerga naquilo um recurso para a sua batalha. E muitas vezes, se Deus não fizer isso conosco, nós não vamos pegar na queixada de jumento que está ao nosso lado. Tem perto de você algo que parece não apetecível, parece não suficiente, parece pouco, mas vai ser o recurso que Deus vai usar para você vencer a sua batalha. Não subestime aquilo que Deus já te entregou. E depois você pode ler a história e confirmar como é que ele conseguiu vencer. Então, não se estribe no seu conhecimento. Não ache que vai vencer sozinho. Ninguém vence nada, ganha nada sozinho. Nós precisamos uns dos outros para poder vencer. Mas se Deus não orientar, não ungir os seus olhos para olhar para o lado certo, nada vai adiantar. Então, lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galileia. Eu acho bacana a Galileia. A Galileia era
um compilado de cidades à volta de Jerusalém, onde as pessoas mais simples viviam, né? O cara camisa suada, o trabalhador, o sem estudo. Tanto é que a maioria dos discípulos de Jesus eram analfabetos, não sabiam sequer ler. Pedro, segundo a tradição, ele não escreveu a carta de Pedro, ele ditou para alguém escrever. Alguns acham que Lucas escreveu para ele, porque ele não sabia escrever, ele era analfabeto. Então, a Galileia é um lugar simples, é o lugar onde Deus escolheu os seus discípulos, onde ele se manifestou, na Galileia dos gentios, Cafarnaum, Nazaré, aquela região da Galileia ali. E isso nos fala o quê? Que a nossa Galileia é importante. Quem que veio de um lugar simples aqui? Deixa eu ver aqui. Eu vim lá de Firminópolis. Nem sei se você sabe o que é isso. Nem brasileiro conhece Firminópolis. Nem goiano conhece Firminópolis. É uma cidade, é tão pequenininha que se você piscar dirigindo, você não vê passar a placa. Você passou e acabou a cidade. Pouquíssimos habitantes na cidade. Então eu nasci em Firminópolis e cresci em Goiânia. Então a Galileia é isso, é o lugar onde você é invisível. Quem aqui tem um lugar que você é invisível? Todo mundo está no anonimato, onde você sabe que você é invisível, mas não menospreze a palavra de Deus que chega em você no lugar que você acha que é invisível. Essa é a Galileia. Lembrai-vos daquilo que ele vos falou, estando ainda convosco, aonde? Na Galileia. Qual é a sua Galileia? Eu sei que lá atrás ele ministrou em você. Veio uma profeta, veio uma palavra de Deus, veio uma promessa, sim ou não? Olha só, sim ou não? Todo mundo sabe que tem uma palavra de Deus na sua vida, tem uma promessa na sua vida, sim ou não? Por quê? Na Galileia alguém falou com você. Na sua Galileia alguém ministrou no seu coração. Alguém liberou a palavra na sua vida. E isso vai ficando para trás. Aí depois vem um anjo. Hoje ele está de azul, usando óculos, para dizer: lembrai-vos de quando ele vos falou, estando ainda com vós na sua Galileia. Quero ouvir um amém mais forte. Porque a vida espiritual é sobre isso. É sobre lembrar o que ele nos fala e nos guiar por esse caminho. Porque senão é coisa de homem. Se é de Deus, é porque eu estou ancorado numa palavra que Ele me deu. E eu não estou me guiando pela lógica, ou por conveniência, ou porque eu sinto, ou porque eu não sinto, ou porque eu quero, ou porque eu não quero. Mas sim porque eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida. Deixa eu te contar um segredo. Você acha que eu tenho sempre vontade de subir aqui e pregar? Você ficaria surpreso quantas vezes eu não estou apto ou com vontade ou me sentindo bem para vir aqui pregar. Você ficaria assustado, você ficaria chocado até. Eu venho por quê? Porque eu estou ancorado numa palavra e num chamado de Deus para a minha vida. E graças a Deus por isso. Senão seria uma inconstância completa. Estou com vontade de prego, não estou, não prego. Estou bem, faço, não estou bem, não faço. Uma bagunça completa. E a vida de muitos de nós é assim muitas vezes, essa bagunça completa. Por isso, eu estou bem, eu faço, eu não estou bem, não faço, eu estou bem, eu sorrio, eu não estou bem, eu não sorrio. E vai indo assim. Você esquece que há para você uma palavra ministerial de Deus, amém ou não? Há uma palavra para o seu casamento, há uma palavra para a sua vida financeira, profissional, há uma palavra de Deus para tudo na sua vida. E não importa se você está bem ou está mal, está bem ou está mal. A palavra de Deus ela é assim, ela é constante. Ela não para, ela não muda quando você está no seu pior dia. Ela está constante. Se você ancorar na frequência da constância dessa palavra, a sua emoção vai começar a mudar. E de não estar bem, você passa a estar mais ou menos. E de mais ou menos, você passa a estar bem. E você continua andando na frequência, ancorado na palavra do Deus vivo e poderoso que abençoa a sua vida, meu irmão. Isso é importante entender. Então esse é o tema de hoje, tá?
Então, lição 1. O primeiro ponto aqui. Aprenda para onde você deve olhar. Ver e discernir não são coisas iguais. Ver tem a ver com a visão natural, a biologia pura em nós. Se você não é cego, você vê. Tem pessoas que às vezes são deficientes visuais, mas veem mais do que pessoas que conseguem ver, porque desenvolvem sentidos que você, vendo, não desenvolve na sua vida. Passa a ler o tom de voz, passa a ouvir a altura da voz, sentir o ambiente, sente os cheiros, sente coisas ou percebe coisas que você, por ver, ignora. Então, discernir e ver são coisas diferentes. Então, se eu não aprender a discernir as coisas espirituais, eu nunca vou saber para onde eu devo olhar. E saber para onde olhar é fundamental para se ter uma vida saudável a nível espiritual. Então, não nos falta capacidade de ver, e sim de discernir para onde nós devemos olhar. Nós temos um problema. Isso tem a ver com como a sociedade está configurada. Nós olhamos, em tudo nós colocamos emoção para olhar, sim ou não? Sim ou não? Em tudo eu tenho que sentir. Se eu não sentir, eu não faço. Não sentir, imagina as pessoas que estão sentindo, esperando sentir o momento de perdoar alguém. Coitado dos dois, do que carece do perdão e do que quer perdoar, porque o maior prejudicado é o que não perdoa. Não sentir, gente, perdão você não sente para perdoar. Perdão é um ato de fé, é um ato de alinhamento de visão com Deus, porque perdão é um ato divino. Você está alinhando pela fé em um princípio de Cristo. E pela fé você se lança nesse princípio e perdoa. Qual que é o milagre aqui? É que depois que você perdoa, porque você se alinhou, aí sim você sente. Então você não sente porque quer perdoar, você sente porque perdoou. Olha que loucura. Vou repetir, você não sente para querer perdoar, você sente porque foi capaz de perdoar. Aí você sente uma cura, um gozo, uma alegria, uma libertação, porque você perdoou. Porque foi um ato de fé, não foi um ato emocional, não foi um ato sentimental. E amor é igual. Amor é exatamente a mesma coisa. Então, há uma linha muito tênue que separa a emoção, eu vou dizer uma coisa chocante aqui, a emoção maligna da emoção divina. E tem muita emoção maligna no nosso meio, que trava algumas coisas, ou que promove iniciativas em tempos errados, ou iniciativas erradas no nosso meio. É muito tênue essa diferença. Então, nós não sentimos para ver, devemos primeiro ver e depois sentir. Por isso a importância do céu organizar para onde o meu olhar é direcionado, né? Não dá para dissociar a emoção da vida espiritual, porque nós somos seres emocionais, nós somos almas viventes. Então, quando eu falo de emoção, algumas pessoas pensam que eu sou contrário à emoção. Não é isso, eu sou emocional quanto vocês. Eu também sou sensível a algumas coisas, eu também gosto de sentir, de chorar, de rir, de estar apaixonado. Gosto, mas para mim é muito nítido que o inimigo usa isso para distorcer tudo e coloca a emoção na frente e depois a vida espiritual. Então, só que eu fiz aqui uma linha para você poder entender. Qual que é a diferença entre a emoção maligna
e a emoção espiritual. O maligno, ele coloca a emoção na frente de qualquer iniciativa. O espiritual, ele coloca a revelação na frente de qualquer emoção. Só que ambos sentem. Quando você se move pela fé, se move por uma direção espiritual, nos seus primeiros passos, a emoção começa a aflorar. Porque a emoção é combustível. A emoção é combustível. É muito mais fácil você caminhar animado ou caminhar desanimado? Animado, porque a emoção é combustível. Agora, eu posso começar animado um projeto que Deus não me deu e no caminho desanimar, sim ou não? Agora, dificilmente, se eu começo um projeto que Deus me deu desanimado, dificilmente eu termino desanimado. Porque a caminhada espiritual, ela vai produzindo um combustível constante, ela não para, porque ela é ancorada na revelação, e a revelação produz uma emoção constante. Quando eu ancoro a minha caminhada na emoção, a emoção ela é provisória, ela é um combustível rápido. É como se fosse gasolina, álcool, quando você derrama. Ela é muito volátil. Desapareceu. Como eu estava firmado numa emoção, não tinha um pensamento sólido para nutrir a minha continuidade, eu paro a caminhada, eu paro o casamento, eu paro a empresa, eu paro o ministério, eu paro o namoro, eu paro tudo. Por quê? Porque eu comecei baseado em algo que era volátil e que no caminho fez assim, ó, desapareceu. Então, nunca se permita ser traído pela sua emoção. Por isso que o céu está sempre trabalhando com pregação, com pastor, com Bíblia, com revelação, com anjo, com profeta. Por quê? Para te fazer ter iniciativas baseado em uma visão, em uma revelação, em uma direção espiritual. Então, se você tem convicção que Deus falou com você, meu irmão, mesmo que você não queira, mesmo que venha a ser difícil, mesmo que venha a ter problemas, escolha o caminho da revelação. Quero ouvir um amém. Fala para o teu irmão aí, escolha o caminho da revelação. Não importa o que, não importa como, não importa a dificuldade. Esse é o caminho melhor para a sua vida. Então não decida por emoção, mas se emocione após a decisão de uma revelação. Vou repetir. Não decida por emoção, mas se emocione após cada decisão que vier após uma revelação, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Então, os céus têm uma preocupação tremenda em te ajudar a fazer saber o lugar que você deve olhar, a direção que você deve olhar. Se pergunte hoje, para onde eu estou almejando ir, ou estou buscando ir? É o lugar da minha revelação? Se pergunte isso hoje. E não importa a resposta, se é, continue. Se não é, é tempo de ajustar. Quero ouvir um amém. É tempo de corrigir, o altar está aqui para isso. Segunda lição, que é óbvia, mas tem que ser dito, que muitas vezes o óbvio tem que ser dito, senão ninguém entende, não é? O céu, ele aponta, mas eu caminho. Fala comigo, o céu aponta, mas eu caminho. Fala assim, os céus apontam, mas eu caminho. Eu caminho. Não adianta o céu apontar e você não dar um passo. O céu apontou o mar vermelho para Moisés, mas ele teve que caminhar. O céu ele apontou para os discípulos, que não tinha que ficar ali parado olhando para o céu, mas eles tinham que caminhar para ir para frente. Os céus mandou Abraão olhar para o horizonte. Vai para uma terra que eu vou te mostrar, que eu te mostrarei. Mas se Abraão não anda, nada acontecia. E a prova disso é o pai de Abraão, Terá. Se você não sabe disso, você pode ler hoje isso em Gênesis. Quem foi chamado para ser pai de nações não foi Abraão, foi o pai dele, foi Terá.
E Terá ficou detido na dor da perda do filho de Terá, que era irmão de Abraão. E ele desistiu da caminhada, da visão, para onde Deus apontou ele olhar, por causa de uma dor. Então, o céu aponta o caminho, mas eu tenho que caminhar, eu tenho que percorrer, não é? Então, primeiro eu tenho que ver, depois eu ando, depois eu tenho sucesso. Fala assim, primeiro eu vejo, segundo eu ando, depois, terceiro eu celebro. Celebração é o último passo, é o fecho de um ciclo. Mas só há celebração se houver discernimento da visão. Se eu percorro o caminho da visão, aí sim, percorri o caminho da visão, aí eu vou poder gozar o tempo da celebração. Simples, simples. E muitos de nós estamos muito gordos a nível espiritual de revelação, de saber para onde tem que andar. Repara, há um pouco de tempo atrás eu perguntei, quantos aqui sabem que tem uma palavra de Deus na sua vida, lá na sua Galileia, lá no seu lugar invisível? Quase 100% disse, amém, eu sei, eu lembro. Sim ou não? Mas muitos de nós paramos numa dor, paramos numa frustração, paramos num tempo de desconforto, deixamos a emoção sobrepor a revelação. Ano que vem, a gente faz esse ano 25 anos de casado. Você pode dar uma pausa ao Senhor, porque ela me aturar, é fácil, mas ela me aturar 25 anos, mais 5 de namoro, não é fácil, vão ser 30 anos de convivência. Gente, ela tinha 10 anos, segundo ela, né? Para quem não sabe, ela é mais velha do que eu, tá, gente? Não parece, graças a Deus, ela é linda, maravilhosa, mas eu sou mais novo do que ela, né? 12 meses mais novo do que ela. Mais de 300 dias de juventude a mais do que ela, né? Eu sei que, obrigado, irmã. Não parece, né? Aleluia, bom para mim, pior para ela. Então, quase 30 anos de caminhada. Você acha que não teve problema nesse período todo? Se não houvesse uma palavra de certeza de Deus que era para estarmos juntos, você acha que nós tínhamos continuado? Não tinha. Ano que vem eu faço 25 anos de ministério. Parece que foi ontem. São 25 anos nesse ministério. Você acha que foi fácil? Você acha que é só sorriso? Que nunca houve um embate de mim com meu líder, ele comigo? Em 25 anos você tem a ilusão de que é tudo perfeito? Mas por mais que haja diferenças, não é, pastor? Há uma palavra de Deus que sobrepõe. E muita gente vai parando no caminho, porque deixa o problema, a emoção, a dor sobrepor aquela revelação gostosa, inquebrável, nobre, que nasceu lá atrás, quando Deus te fez arrepiar, te fez brilhar os seus olhos, te fez acreditar, te fez tomar iniciativa. Por isso que fé é algo que é sólido, você olha para frente. Você continua fiel à visão que Deus te deu do futuro, não é a visão que te deu para agora. Olha para cá. Você só está onde você está porque até aqui você foi fiel com a visão de Deus para você no futuro. Não para a visão de Deus até agora. Para o futuro. Isso é caminhar pela fé. Mas primeiro eu vejo, depois eu ando, depois eu celebro. Olha para cá, aceita uma coisa, não dá para retirar o ando do processo. Porque muitos querem ver e celebrar. E até fazem isso, celebra
que teve a revelação, celebra que teve um encontro com Deus, celebra que viu um anjo, celebra que foi curado, celebra que tem um chamado. E para aí, ele suprimiu do processo o andar, suprimiu a caminhada. Celebra ter tido uma experiência com Deus, mas suprime o caminhar com Deus. Aí eu vou chamar de nécio, né, para ser mais bonito, porque eu falei imbecil e virou meme, né, na semana passada. Pastor, você chamou de imbecil? O povo, chamei, porque nécio quer dizer imbecil. Jesus chamou, não vou chamar? Se eu te chamo de nécio, nossa, pastor, me chamou de nécio, que foi elogiado hoje, que é tão nécio que nem sabe o que quer dizer nécio. Nossa, eu fui ungido nécio esse culto. Uma unção nova, ok, sou nécio agora. Se eu falo nécio, ninguém entende. Agora, se eu falo imbecil, todo mundo entende. E o impacto que Jesus causou nos homens de Emaús, quando o chamou de nécio, foi o impacto que eu causei quando eu falei: se você pensa assim, você é um imbecil, né? Que é para causar o mesmo impacto nas pessoas. Então entenda isso. Não seja nécio. O que é nécio, pastor? É sem conhecimento, é quando falta conhecimento, quando falta visão. Esse é o nécio. Ele não se aprofunda em saber alguma coisa. Em Provérbios fala o seguinte, olha só, eu até separei aqui, Provérbios 1:32. Porque o desvio dos nécios os matará. Desvio de quê? Da caminhada. Ele não segue o caminho. Ele vai por um caminho desviado, onde a falta de visão o conduz. Então o nécio é aquele que não sabe ver, que não discerne, que não aprende, que não busca alguma coisa. Porque o desvio dos nécios os matará. E pior que a consequência não é esfolar o joelho não, né? Se for só esfolar o joelho, tudo bem, né? O desvio do nécio vai esfolar o joelho, vai fazer quebrar um braço. Não, os matará. E a prosperidade dos loucos os destruirá. Então não dá para suprimir o andar do processo. Eu vejo, eu ando e eu celebro. Fala assim: ver, andar, celebrar. De novo, fala assim: ver, andar, celebrar. Importantíssimo. E por último, para fechar, em Lucas 24:8, um pouquinho mais abaixo do texto que eu iniciei, fala assim: lembram-se então das suas palavras. Pode pôr o texto todo, por favor, Jay? De Lucas 24:6 até 8, para a gente ler tudo. Vamos ler o contexto completo. A Josi está lá? Está tão longe que eu estou de óculos, hein? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, enquanto ainda estava convosco na Galileia. É impreterível que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Para aí, José. Volta lá. Aqui são os anjos explicando, viu? Os anjos estão, não só disse, olha, lembra do que ele vos falou na Galileia, mas ele cita o que Jesus falou para eles na Galileia. São os anjos citando. É o céu falando com o povo. Esse é o Cristo que havia de vir. Você não entendeu nem ele falando? Então eu afirmo. Jesus falou e eu sublinho. Ele é o Cristo que havia de vir. Pode passar. Aí fala o seguinte: então se lembraram das palavras de Jesus. Então se lembraram-se então das suas palavras. Faça comigo: memorial da palavra, penhor da vitória. Repete: memorial da palavra é o penhor da vitória. Existe algo na cultura judaica, e é baseado em uma lei mosaica, que é o mezuzá. Quem sabe o que é o mezuzá aqui? Ninguém sabe? Mezuzá. Mezuzá, Moisés falou o seguinte: escreve essas palavras no mezuzá, ou seja, à direita do umbral de cada porta, para que você lembre continuamente das minhas leis, dos meus preceitos.
Então até hoje é um hábito comum na cultura judaica, você entrar numa casa de judeu e tem um pedacinho, uma coisinha colada assim, pequenininha no umbral direito, que é o mezuzá, que tem todo o rolo da Torá lá dentro, ou apenas algumas passagens bíblicas escritas. Isso isso com o tempo foi desgastando e passou a ser um misticismo, passou a ser algo que, quase que algo para dar sorte, porque muitos nem sabem o que está no mezuzá. Mas lá atrás, se você resgatar o sentido original de por que Deus instituiu isso, tem a ver com a memória. De lembrar sempre aquilo que Deus te desafiou ou te prometeu. Eu já pensei várias vezes em pôr na minha casa, mas eu não vou pôr por quê? Porque vai virar polêmica. Mas eu amo a ideia de poder acordar e olhar para o meu quarto e ver um versículo tipo assim: Josué, você e sua casa servirão ao Senhor. São palavras que nós não podemos esquecer. Vai no banheiro e fala: você é forte e corajoso. Está rindo por quê? Só quem tem prisão de ventre que riu, né? Você é forte e corajoso. Promessa de Deus. Então, eu gosto dessa ideia por quê? Porque tem a ver com o efeito que causa em nós estar sempre lembrando de um versículo, de uma palavra que causa efeito na gente. Eu tenho versículos que são chave da minha vida. Cada um de nós deve ter algo que Deus falou mais, que tem a ver com a direção, com o ministério que Ele quer nos guiar. Eu preguei uma pregação inteirinha só sobre isso um dia, né? Isso está em Lamentações 3, 21. Abra comigo, por favor. Lamentações 3, versículo 21. Josi, põe a versão que fala assim: torno a trazer isso à mente. Torno a trazer isso à mente. Portanto, tenho esperança. Essa é uma versão que eu gostei. Porque trazer a memória é isso aqui. É tornar a trazer a mente. E tem a ver com aquilo que Deus ministra conosco na Galileia. A disciplina, o hábito de tornar a trazer à mente aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração. Portanto, tenho o quê? Esperança, sentimento, emoção. Porque eu trago à mente, eu torno a trazer à mente a direção, a revelação. Uma outra emoção surge. A esperança, um combustível importante para eu sair de casa bem, para ter sucesso, fazer bons negócios, tratar bem as pessoas, ser um bom funcionário, um bom colaborador, um bom patrão, um bom cidadão. A esperança surge e eu saio de casa diferente. É muito importante sair de casa bem, gente. Esposas, é importante o seu marido sair de casa campeão. Abençoe ele, dê um beijão na boca dele, fala: Deus te abençoe, meu irmão. É sério. Porque o dia dele vai ser diferente, porque ele vai ter uma batalha lá fora. Batalha. E como você o ajuda a estar bem para viver lá fora, vai refletir em você. Se ele sai mal, ele volta mal. Ele não produz tão bem. E você que está do lado vai sofrer junto as consequências. Marido igual. Nós temos que ser assim uns para os outros. Mas mesmo que a minha esposa não faça isso, eu tenho que saber que ao passar por um umbral de uma porta há uma promessa. Essa é a revelação. Nunca esqueça que quando você passar por um umbral de uma porta, acima de você está uma promessa de Deus na sua vida. Torno a trazer isso à mente. Portanto, tenho esperança. Memorial da palavra, penhor da vitória. Então, queridos, nunca esqueça disso. Feche seus olhos agora. Eu quero que você comece a lembrar das vezes que Deus colocou com você.
desde a infância. Alguns desde a infância são visitados por Deus. São chamados, são queridos, são desafiados com palavras proféticas. Torna a trazer à memória. Por isso você vai ter esperança. Deus vai te encher de esperança, de coragem, de ousadia, para continuar a sua caminhada. Alguns são chamados para profetas das nações, pastores, evangelistas, pessoas de sucesso ministerial, sucesso empresarial, para ser uma coluna financeira no reino de Deus. Para cada um de nós, Deus tem uma missão, um chamado específico e pleno. Mas muitas das palavras, desafios foram ficando para trás, foram ficando com o tempo. Eu quero hoje, com essa pregação, com essa ministração, porque gente, não é a minha opinião, é a palavra de Deus. Ele está dizendo: torna a trazer a sua mente, porque portanto tenho esperança. Eu quero te convidar hoje a reafirmar ou refazer uma aliança com Deus, com a visão que os céus têm entregado nas suas mãos. Você pode dizer amém? Fique em pé onde você está. Eu quero abençoar você. Quem que foi abençoado aqui? Quem que entendeu a mensagem aqui? Você pode dar um aplauso ao Senhor, celebrando, glorificando a Deus? Obrigado, Senhor. Eu quero encerrar como eu comecei. Lembrai-vos de como vos falou. Deus tem uma maneira muito especial de falar com cada um de nós. Não sei você, mas a parte que sempre mais me constrangeu, me pegou, foi a forma como Deus me ama. E o tanto que eu sei que eu não mereço. Esse contraste. Para mim era mais fácil apanhar. De verdade. Para mim era mais fácil o juízo, a porrada. Mas quando eu estou todo lascado, errado, e Deus vem e me abraça e me ama e me constrange, é pior do que um tapa na minha cara. É bom demais. E eu lembro, aí quando eu quero lembrar, eu fecho os meus olhos, eu olho para trás e vejo às vezes que essas situações aconteceram. Eu falo: meu Deus, eu não tenho direito de não crer, eu não tenho direito de desistir, eu não tenho direito de reclamar, porque eu sou amado. Eu sou amado. Com todos os meus defeitos eu sou amado. Com tantas limitações Deus me escolheu. Tantas limitações. Deus vai chamar um gago para pregar, um cara tímido para pregar. Meu Deus do céu, que loucura! Como é que eu não aceito? Como é que eu não falo que sim? Como é que eu não me exponho à vergonha em prol de algo muito maior do que eu? Deus te ama, meu irmão. Ele tem um plano na sua vida. Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Que a sua vida venha a ser uma vida que você não tenha apenas a voz do Senhor nos cultos, mas que você passe, quando você acorda pela manhã, levanta, você já pode se lembrar de uma palavra de Deus para a sua vida. Vai te acordar com esperança, com força, com ousadia e com fé. Deus não falha, Ele não erra, Ele não errou com você. E se você acha que é impossível o que Ele te chamou para fazer, então é porque é dele mesmo a palavra. Porque Ele não te fala o que é possível, Ele te fala o que Ele pode fazer com você. É diferente. Não aceite só o que é possível, o que você acha fácil para Deus. Não. Aceite a palavra completa, mesmo que pareça ser impossível. Eu lembro que a primeira vez que eu fui chamado para pregar, eu quase que eu entrei em pânico. Eu achei que eu ia desmaiar. Era impossível aquele dia. Era impossível. A nível emocional, a nível natural. Eu não era talhado, eu não era formado naturalmente para falar em público, para falar sequer. Imagina você
a cada segundo tem que ficar tropeçando na palavra o tempo todo. Você cresce, as pessoas rindo de você nesse sentido. Aí vem um desvaneio na sua mente e fala assim: você vai ser um pregador. E para confirmar, o seu líder te desafia a pregar. Imagina o desespero de pegar o microfone e falar. Não tinha vontade de fazer, não tinha dom para fazer, não tinha treinamento para fazer. O pânico se instalou. Mas eu tinha uma coisa que superava tudo isso: uma promessa de Deus nessa área. Aí eu falei: sim. Trouxe na memória aquilo que me deu esperança. Eu tinha só esperança, que eu não tinha. Não tinha talento, não tinha palavra, não tinha eloquência, só tinha esperança. Porque eu trouxe para a memória a promessa de Deus nessa área. Chegou o dia, tinha umas 50 pessoas, pareciam 1000 para mim, na igreja. Eu peguei o microfone e tudo ficou preto, como se fosse desmaiar. Tudo ficou preto, não vi ninguém. Eu peguei, firmei a perna para não cair. Eu ia desmaiar, certeza que eu ia desmaiar. E comecei a falar o que eu tinha estudado sem ver ninguém. E algo tomou conta da minha boca, do meu coração. Um fogo saiu do meu peito. Minha língua destravou e falei um monte de coisa. E quando as pessoas reagem ao que eu falei, todo mundo aplaude. Aplaudiu, pá. Aí os meus olhos foram se abrindo assim. Me deu aquela vergonha de ver todo mundo aplaudir. E eu vi: meu Deus, Deus, quando você fala assim para Deus, não importa as limitações, Ele vai pegar você pela mão e vai te conduzir até o final, porque o negócio é dele, não é seu. O nosso erro é assumir negócios próprios dentro do que Deus coloca. Assuma os negócios de Deus, compre as causas de Deus, assuma as brigas de Deus para a sua vida. E não tenha dúvida, Ele vai até o final. Porque o como Ele faz não te compete. Te compete saber que Ele faz. Ele vai até o final. Ele não falha. O que Ele começa, Ele termina. E se você foi abençoado para ser ungido no processo, os seus olhos vão contemplar muitas vitórias, como o meu tem até aqui contemplado, em nome de Jesus. Então eu vou te falar algo que eu vivi, baseado na palavra de Deus. E sem saber, tudo pela fé, tudo nutrido no amor que eu sentia dele, na segurança que ele me passava no seu amor, e na certeza e convicção da palavra que ele tinha liberado para a minha vida. E o impossível aconteceu, e vem acontecendo até hoje. Então eu quero te encorajar a não desistir daquilo que Deus chamou você para fazer. Seja fiel na sua casa, seja fiel no seu ministério, seja fiel na sua empresa, no seu trabalho, onde você for. Faça tudo como se fizesse para o Senhor, em nome de Jesus. Eu vou te dar aqui 5 minutinhos para você se derramar, se lançar, se renovar no Senhor, para que Ele faça o resto. Porque o céu pode só apontar, você tem que caminhar para depois celebrar. O pastor pode só dizer: olha para cá, olha para lá, mas você tem que fazer aliança, tem que se conectar, tem que abraçar a visão que Deus ministrou dos céus para a sua vida. Então feche seus olhos, louve ao Senhor, ore e fale com Deus. É um tempo seu e Deus. Você com o Senhor, ore com as suas palavras, se entregue a Ele, se lance nos seus braços da sua presença, em nome de Jesus. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Meu coração é teu, Jesus. Meu coração é teu, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu.
Meu coração é teu, Senhor. Eu sou teu. Eu pertenço a ti. Minha vida está nas tuas mãos. Eu confio no Senhor. A minha vida, meu coração, tudo está nas tuas mãos. Consagre nesse momento, diga, para te adorar eu vivo, Senhor. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Se consagra a Deus. Entregue. Jesus, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Diga como oração, diga como um voto, como aliança. Só pra te adorar. Eu me lembro que quando eu comecei a ir na igreja, não gostava nem um pouquinho de ir na igreja. Eu tinha muitos preconceitos com a igreja. Só que a gente cresce com alguns valores que que nos são inculcados com a criação, né? E um deles para mim era a palavra. Eu tinha assim algo assim muito sério com o que eu falo, né? O que eu falo tem que ser documento, tem que se cumprir. Ao cúmulo de quando eu ia no culto assim como esse agora, e tinha assim uma frase igual assim, ó: pra te adorar eu vivo. Era tão sério para mim isso que eu parava de cantar para não ter que verbalizar que naquele momento eu queria fazer uma aliança com Deus na canção. A canção tem esse poder. Aí eu digo que eu aceitei, aí eu louvei, cantei, orando, me aliançando com o Senhor, e lágrimas desceram. Oração, louvor é um ato de aliança com o Senhor. Então cante esse refrão de novo, fazendo uma aliança de ser um adorador, alguém consagrado, dedicado ao Senhor, em nome de Jesus. Diga isso.